A gente está vendo aqui essa breve história da interpretação da Bíblia no período pré-crítico, que é o período antes do século XVIII e XIX, que no século XVIII e XIX é chamado período da crítica. Era até chamado de alta crítica e baixa crítica. Hoje é chamado de período onde prevaleceu o método histórico-crítico de exegese, e o que influenciou toda a hermenêutica e toda a questão da interpretação da Bíblia. Após esse período, nós temos aí o liberalismo, temos aí a interpretação mais subjetivista da Bíblia, a interpretação mais intimista, a interpretação mais sentimental da Bíblia, o que eu acho. Olha, eu acho que esse texto aqui diz isso e tal, tal, tal. Isso é pós-período crítico. Então, nós vamos trabalhar basicamente com a Idade Média. A Idade Média, né? Que começa logo que o cristianismo primitivo, começa a se tornar prevalecente na sociedade greco-romana. Então, o cristianismo no primeiro século, ele surge com Cristo, ele vai ter a primeira geração, que é a geração apostólica, a segunda geração, que são aqueles que ainda viram alguns apóstolos, mas já estavam ouvindo, a terceira geração, que já não conheceram os apóstolos, e aí você está já no fim do primeiro século. Aí vem a chamada período subapostólico, onde você vai ter os pais da igreja, que foram discípulos dos apóstolos. Então você vai ter Irineu, você vai ter Justino Marte, Papias, que são aqueles assim cujos escritos a gente tem alguns mais, outros não temos nada, só sabemos dos escritos deles por outros livros que o citaram. Então, por exemplo, nós sabemos o que Papias disse através da história eclesiástica de Eusébio, que escreveu no século III ou IV. Então, você vai ter no primeiro século os pais apologistas, do segundo século chamados pré-nicenos, porque você tem o Concílio de Nicéia, até que no ano 318 Constantino vai entrar em acordo com o imperador do Oriente e vai promulgar o chamado Édito de Milão, que é a tolerância religiosa para com os cristãos. Quando Constantino morreu, o imperador seguinte perseguiu a igreja novamente, é chamado apóstata por causa disso, mas o Teodósio, que foi o posterior, ele oficializou o cristianismo como religião imperial. E aí o Império Romano se torna cristão a partir do século III e IV. Nesse período, chamado das escolas patrísticas, surgiram basicamente duas grandes escolas de interpretação. E aí a gente precisa entender uma coisa importante. Vamos pensar assim no crescimento do cristianismo. Você começa em Jerusalém. Depois de Jerusalém, a segunda grande cidade importante para a evolução do cristianismo é Antioquia. Porque em Antioquia, os cristãos foram chamados de cristãos pela primeira vez, e em Antioquia começa a evangelização efetiva dos não-judeus, com Paulo e Barnabé fazendo a primeira viagem missionária. Depois, a cidade de Éfeso vai ser uma cidade importantíssima para a propagação do evangelho, né? Até que Roma já vai se tornando, por ser a capital do império, também uma cidade importante. E lá, mais para frente, você vai ter duas outras cidades que entram nesse circuito que não aparecem na Bíblia, que é a cidade de Alexandria, que era um grande polo de judeus, ficava no Egito, era uma cidade extremamente helenizada. Em Alexandria, nós temos a Biblioteca de Alexandria, que é muito importante, por causa da tradição de leitura e de biblioteca que havia em Alexandria e tal. Nós temos a tradução para o grego do Antigo Testamento, que é a Septuaginta, acontecendo em
em Alexandria, isso por volta do século III, e a quantidade enorme de judeus. E aí você vai ter, por exemplo, em Alexandria, você vai ter Flávio Josefo contando a história dos judeus. Você vai ter Filo de Alexandria, que tenta transformar o Antigo Testamento em filosofia grega. Ele quer comparar o Antigo Testamento e dizer, olha, nós, os judeus, nós temos uma tradição tão forte em termos de filosofia e tal, quanto os gregos. Nós também temos o nosso Sócrates. Nós também temos o nosso, lá o que escreveu Ilíada, como é o nome dele? O Homero. Nosso Homero é Moisés, que escreveu 5 livros e tal. O nosso Sócrates, Sócrates deu origem à filosofia e tal, é Isaías. E por aí ele vai fazendo essas comparações e desenvolve-se em Alexandria uma chamada escola alegórica de interpretação. Por quê? Porque influenciado por essa tentativa de aproximar o judaísmo do helenismo, quer dizer, dos gregos, vai se tentando ver a interpretação espiritual dos textos e não a literal. Mais tarde, quando Constantino se torna o imperador de todo o Império Romano, inclusive do Oriente e do Ocidente, ele muda-se para o Oriente e vai transformar a cidade de Bizâncio na cidade de Constantinopla, que vai ser a sede do Império a partir de então. Roma deixa de ser. Então, por volta do século III, nós temos aí, por volta do século IV, nós vamos ter aí 5 cidades importantes para o cristianismo. Os judeus, que praticamente, Jerusalém praticamente não existe mais, foi destruída e tal, mas fica a tradição do judaísmo palestinense e dos cristãos palestinenses. A maior parte dos cristãos de Jerusalém fugiu para Antioquia. Então, Antioquia passou a ser a grande referência do Oriente, tá? Daquele Oriente Médio. Você vai ter Constantinopla como a referência lá na Turquia e apontando para a Ásia. Apontando para a Ásia especialmente. Você vai ter Roma, que é a grande cidade para o Ocidente. E você vai ter Alexandria, que é o último bastião do helenismo que predominou até então. Então você tem os chamados 5 grandes patriarcados. Então você vai ter o patriarca de Constantinopla, o patriarca de Antioquia, que é o bispo de Antioquia, o bispo de Roma, que por ser um patriarca, né, por ser uma espécie de referência paterna do cristianismo ali, ele é chamado carinhosamente de Papa. É o bispo de Roma. Mas ainda não existe o papado como nós o conhecemos. O bispo de Roma não é o chefe da igreja. Por quê? Porque você tem esses 5 patriarcados aqui que são importantes no cristianismo. Então, tudo passava por esses 5 patriarcados. Desses 5 patriarcados, 2 se destacaram na questão da interpretação da Bíblia. A escola de Alexandria e a escola de Antioquia. Quais as características da escola de Alexandria, né? A influência da escola de Alexandria era uma rica influência do mundo helenístico sobre a cultura cristã. Então você tem principalmente a influência platônica, socrática e neoplatônica. Mais tarde ela vai se fortalecer com Agostinho e todos a tradição ocidental, né? Filo de Alexandria, de quem eu já falei um pouco. Clemente de Alexandria, que já é um cristão. Filo não é, Filo é judeu, mas Clemente é um cristão. E aí ele vai beber na fonte da alegoria de Filo e vai começar a interpretar a Bíblia alegoricamente. A ideia eu já vou passar para vocês. Orígenes, grande Orígenes,
e o método alegórico da interpretação das Escrituras. Qual é basicamente a questão do método alegórico? É que o método alegórico entende que a Bíblia tem um sentido literal, ela tem um sentido literal, mas esse sentido literal não é suficiente para a educação cristã. Você precisa descobrir o sentido para o hoje. E a única maneira de descobrir isso é através da alegoria. O que é alegoria? Alegoria é você dar um sentido espiritual, entre aspas, a tudo que existe na Bíblia. Depois eu vou dar alguns exemplos de interpretação alegórica e vocês vão ver como é que se trabalha essa questão de alegoria e tudo isso. Então notem bem, próxima escola, ainda dentro da escola de Alexandria, você vai ter o grande Clemente de Alexandria, que é o precursor da escola alegórica de interpretação. Esse Clemente de Alexandria, ele vai dizer isso aqui, olha, toda a escritura deve ser entendida alegoricamente. Você não tem, você tem um sentido literal, mas esse sentido literal é do passado. Ele só serve para aquela época. Se você quer atualizar a escritura, você tem que alegorizar, não tem jeito. Então, segundo Clemente, o sentido literal só podia proporcionar uma fé elementar, enquanto que o sentido alegórico conduzia ao sentido mais profundo e, portanto, verdadeiro. O que Clemente está dizendo? Está dizendo que o sentido literal é carnal, é para crentes carnais. O sentido alegórico é espiritual. Então, vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. Vamos ler Cantares. Cântico dos Cânticos é um poema de amor, tem um forte tom de erótico, de erotismo. Não é possível que ele esteja falando da relação sexual entre um homem e uma mulher. Ele só pode estar falando do amor entre Cristo e sua igreja. Então, o sentido literal é um homem que ama uma mulher e vai elogiando, e os dois se elogiam, e se amam, e se beijam, mas não é isso que o texto está querendo dizer, porque imagina, não faz sentido, não tem, isso é carnal. O corpo é algo mal, tudo que é do corpo é do mal. Então, se eu tenho uma relação sexual, a relação sexual é mal, a Bíblia vai falar sobre isso? Não. Quem é o personagem principal do Cântico dos Cânticos? Quem é o esposo? É Cristo. Quem é a esposa? É a igreja. Não é isso que diz no Novo Testamento? Note, alegorizou. Um outro exemplo, dentro de Cantares mesmo. Buscai as raposinhas. Buscai as raposinhas que devastam os meus vinhedos. A mulher fala que as raposas estão comendo as uvas e destruindo. Então, raposinhas aí não é bem a raposa, o animal a raposa. Raposinha é um apelido carinhoso que se dá a um tipo de verme que vai comendo a fruta e você não percebe. Então, o que o texto está querendo dizer? Quando fala para buscar as raposinhas, tira aqueles vermezinhos que estão corroendo a sua fé. Estão percebendo como a gente faz muito isso ainda hoje em dia? Como hoje ainda se interpreta muito desse jeito? Você ia perguntar alguma coisa? Era isso aí. Então, mas fora do Cantares, o Cantares é um livro que... Tá. Eu tenho um exemplo bom aqui que eu vou dar, que é uma alegoria de Agostinho. Embora Agostinho dissesse que o ideal era interpretação literal, ele alegorizava demais. E você vai ver, você vai entender. Nós vamos chegar lá, tá? Orígenes de Alexandria, segundo Platão, isso Orígenes dizendo: o homem se compõe de corpo, alma e espírito. Então notem que a antropologia de Orígenes não é a antropologia bíblica, é a antropologia platônica. Quer dizer, Platão diz que o homem se compõe de corpo, alma e espírito. Ele não diz que a Bíblia diz, ele diz que Platão diz. A Escritura também. A Escritura tem 3 sentidos: o literal, o histórico, que corresponde ao corpo; o moral, que corresponde à alma; e
o espiritual, que corresponde ao espírito. A única maneira de eu entender o sentido espiritual é através da alegoria. Ainda dentro da escola de Alexandria, né, ela tendia a desprezar o sentido literal e raramente se referia ao sentido moral. Porque a questão do método alegórico era justamente a maneira de se alcançar o sentido mais profundo das Escrituras. O método alegórico era o sentido espiritual e as coisas sempre iriam significar algo além do que elas estão dizendo. Algo que estava escondido, dependendo da imaginação do intérprete. Porque aí, meu irmão, abriu a porta, o céu é o limite. Né? Bom, nós vamos ter a escola de Alexandria, que era totalmente contra. Por exemplo, Diódono escreveu um tratado sobre a interpretação da Bíblia, e aí nós temos que lembrar que em Alexandria ainda se falava o aramaico, ainda se falava o hebraico. O grego era uma língua conhecida e tal, mas a influência em Alexandria, em Antioquia, e com os ex-fariseus, os descendentes dos fariseus lá e tal, a influência do helenismo lá era muito menor. João Crisóstomo, que foi um dos grandes pregadores, né, expositor da Bíblia, ele também era totalmente contra a alegoria. Ele dizia que o sentido é o sentido literal. E o Teodoro de Mopsuestia, que era um grande teólogo, é de lá também. Esses três, principalmente esses dois, propuseram, como princípio exegético, a necessidade de reconhecer o sentido original, o sentido literal. Se você não entender o sentido literal, não adianta. E não somente atribuíram um grande valor ao sentido literal, mas conscientemente repudiaram o método alegórico. Então havia uma guerra entre essas duas escolas. Essa guerra, ela é claramente, você tem uma divisão, e o que os alexandrinos interpretavam alegoricamente, os antioquianos interpretavam literalmente. Teodoro tinha uma grande capacidade para ver na Bíblia o fator humano, mas lamentavelmente sua teoria de inspiração levou a negar a autoridade divina de vários livros, e contra a interpretação alegórica ele defendeu um método chamado histórico-gramatical. Hoje é chamado, na época ele também usava isso, com o qual se destacou na sua época. Vamos dar um exemplo aqui? Por exemplo, Agostinho, que é já lá do século IV, século V, embora tivesse conhecimento deficiente das línguas originais, ele não era bem um exegeta, mas ele era um grande intérprete da Bíblia. A teologia dele era muito profunda, né? E ele dizia que o intérprete da Bíblia tinha que estar equipado com a filologia, né? Conhecer a origem das palavras, a história, a crítica, mas o mais importante é o amor que ele tem a Deus, porque aí o Deus é quem vai conduzi-lo na interpretação correta. Então, olha só, vamos dar uma olhada aqui na alegoria como é que ele chama de alegoria? Ele chama-se alegoria a palavra que soa de um modo, mas acaba significando outra diferente. Por exemplo, Cristo é chamado cordeiro. Acaso ele é animal? Cristo é chamado leão. Acaso ele é fera? Cristo é chamado pedra. Acaso ele é dureza? É chamado monte. Acaso ele é elevação de terra? E assim, há muitas palavras que soam de um modo, mas são entendidas de outro. E a isto se chama alegoria. Então, Agostinho dizia que a alegoria pode ser usada, mas sempre partindo do sentido literal. E ele vai... E aí eu peço mais uns minutinhos para vocês, só para mostrar isso aqui. Explicação do fato de serem 153 peixes lá quando a grande pesca. Quando eles puxam lá mas isso na segunda vez, lá em João, quando Pedro puxa, a rede não se rompeu e eram 153 grandes peixes. Esse foi um sermão que ele pregou na Páscoa. E aí aqui tem o sermão, ele está falando e tal, ele é repetitivo no sermão, e ele vai dizendo, né, eu vou repetir, vou ter que dizer, e tal, tá aí, né, quando dois andam por um caminho, o que é mais rápido tem que esperar pelo outro e tal. E aí ele vai dizer, os 153 são 17. 10 mais 7. 10 por quê? 7 por quê? Isso ele pregando. 10 por causa da lei, são 10 mandamentos. E 7 por causa do Espírito. Está lá em Isaías, capítulo 11, os 7 Espíritos, ou 7 Espíritos de Apocalipse e tal. Então, os 153 peixes, o que queria dizer é que Deus está querendo que a lei e o Espírito estejam juntos.
Mas de onde ele tirou esse 17? Né? Todo mundo sabe que o 7 é a perfeição que se celebra nos dons do Espírito Santo. Então, é o Espírito Santo. O 10 são os 10 mandamentos. Então, olha aqui, ó, o profeta Isaías diz: descansará sobre ele o Espírito Santo com seus 7 dons. Se pegar Isaías 11, 23, está escrito lá. Já a lei tem 10 mandamentos, etc, etc. Tá bom, mas e o 17? Se ajuntarmos 10 ao 7, temos 17. Esse é o número em que está toda a multidão dos bem-aventurados. Como se chega, porém, aos 153? Conta 17, começando por 1 até 17. De modo que faças a soma de todos os números. Pega 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5, mais 6, mais 7, mais 8, mais 9, mais 10, mais 11, mais 12, mais 13, mais 10, até 17. Qual o total? 153. Por que estáis à espera que eu faça eu? Fazei vós a conta. É o que ele diz. Então, isso é uma interpretação profundamente alegórica. Ele está viajando completamente. Tá? Então, percebam que, embora Agostinho concordasse com a escola de Antioquia, concordasse com a escola de Alexandria, ele me prega uma barbaridade dessa no Sermão da Páscoa. Tá? Próxima aula a gente vai falar um pouquinho sobre Jerônimo e a tradução que ele fez da Bíblia.